Em meio a um lar cristão, dentro de uma família religiosa, este homem, ainda muito jovem, teve uma curiosidade que seus familiares nunca tiveram, que foi ler o livro que é a base da religião da sua família. E veja o que aconteceu. Quem fala no vídeo é Eustáquio Presley, um homem que eu tenho muita admiração por sua pessoa, pela sua capacidade de transparecer para nós o seu conhecimento, o seu entendimento. Ele nos dá aulas a respeito da religião cristã, a respeito da Bíblia, com um entendimento, uma sabedoria grandiosíssima. Muito obrigado, Eustáquio Presley, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito. Tenho aprendido muito com este homem. O link está abaixo na descrição. Leitor amado, Edson Martins reside em Rio Grande da Serra, no estado de São Paulo. Ontem, domingo, dia 9 do corrente mês, em meu vídeo A Bíblia, as plantas e os animais aquáticos, ele escreveu: Na verdade, a grande maioria dos cristãos estão cagando e andando para a Bíblia. O importante para eles é colocá-la embaixo do sovaco, irem para as igrejas, ouvirem seus líderes e voltarem para casa calados, assim como chegaram. O importante é acreditar. É isso que os deixa confortáveis, sem sentimento de culpa. O temor é o que importa. A racionalidade sempre ficará em segundo plano, ou inexistente. Com razão, Edson Martins. Ele conhece o sistema religioso, mesmo sem nunca ter entrado nele, já que sempre foi ateu. Diz que a maioria dos cristãos não lê a Bíblia, não está nem aí para ela, que o importante mesmo é simplesmente acreditar, por causa do medo, que é a palavra de Deus, já que, quando morrer, não quer ser queimado eternamente no fogo do inferno. Edson Martins realmente conhece as doutrinas do cristianismo. De fato, a quase totalidade dos cristãos que frequentam igrejas não leem a Bíblia, nem querem saber dela. Porém, mesmo assim, ainda dizem que é a palavra de Deus. No meu relacionamento social, conheci e conheço inúmeros cristãos, e nenhum deles lê a Bíblia. E o pior é que todos a têm em sua casa, sempre aberta, com as páginas ressecadas e amareladas pelo tempo. Minha família no Ceará é mais uma prova da afirmação de Edson Martins. Nasci em 1956 em Sobral, no estado do Ceará, terra do humorista Renato Aragão e do cantor Belchior. Nasci numa família cristã católica. Havia uma Bíblia grande toda arreganhada sobre um móvel antigo, com as páginas ressecadas e amareladas pelo tempo. Em 1956, minha família era composta por 11 pessoas. Meu pai, minha mãe, eu e 8 irmãos. Ninguém lia a Bíblia, mas todos, menos eu, diziam que era a palavra de Deus. Meu pai gostava de ler. Lia as revistas mensais O Cruzeiro, Fatos e Fotos e Manchete, mas não lia a Bíblia. Quando ele morreu, estava eu com 9 anos de idade, e a partir daí comecei a ler a Bíblia, a única pessoa da família. Eu, com 10 anos de idade, já começava a achar estranhos os trechos bíblicos lidos. Via muita violência, maldade, praticadas pelo Deus tão propagado por minha família. Num dia, ainda criança, disse à minha mãe
que havia muita maldade na Bíblia. Ela me respondeu com carinho, dizendo-me que eu não dissesse mais aquilo, porque era um pecado. Li então uma passagem bíblica para ela, não me lembro qual. Ela olhou para mim, assombrada com o que acabara de ouvir, mas mesmo assim continuou propagando que era a palavra de Deus. E a partir dos 10 anos de idade, começou meu ateísmo consciente. O único ateu da família era a única pessoa que lia a Bíblia. Entendeu, leitor? Meu pai, minha mãe e 2 irmãos morreram, restando hoje 7 pessoas. Meus 6 irmãos continuam cristãos católicos e continuam não lendo a Bíblia. Eles não sabem nem qual é o primeiro livro da Bíblia, mas continuam dizendo que é a palavra de Deus. Na casa de cada um deles, a Bíblia está lá, coitada, toda arreganhada, com as páginas ressecadas e amareladas pelo tempo. Eles sabem, óbvio, que sou ateu desde criancinha. Todavia, me respeitam, me querem muito bem. E eu jamais falo sobre a ilusão cristã para eles. Não adianta. A racionalidade deve partir de cada pessoa. Não adianta cutucar. E assim vamos vivendo. Pois bem, caro leitor, o que acontece em minha família acontece também em outras famílias cristãs. Só mudam de endereço. A quase totalidade dos cristãos que frequentam igrejas ou não dizem que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não a leem. Eu até brinco com uma irmã minha que mora em Fortaleza. Ela é assinante da revista Caras, a pior revista que eu conheço. Traz apenas fofocas e lugares lindos, frequentados por pessoas muito ricas. Apenas isso. Minha irmã é cristã católica. Diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, deixa de lê-la para ler a revista Caras. Um certo dia, brincando, eu disse uma coisa que a deixou calada por um bom tempo. Eu disse assim para ela: muito estranho, minha irmã. Você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, mas não está nem aí para ela. A pobrezinha fica ali, sobre aquele móvel, toda arreganhada, e você deixa de lê-la para ler a revista Caras. Se você, minha irmã, diz que a Bíblia é a palavra de Deus, então, com maior razão ainda, devia lê-la, não é mesmo? Depois de minha fala, ela abaixou a cabeça e percebeu que eu estava dizendo uma coisa lógica. Calou-se por alguns segundos, pedindo para a gente mudar de assunto. Edson Martins tem razão, pois. A quase totalidade dos cristãos está cagando para a Bíblia. Não a lê, muito menos a estuda. Eis mais uma verdade absoluta. Para quem a estuda com amor e seriedade, a Bíblia é o melhor livro de ateísmo do mundo ocidental. É apenas um conjunto de livros antigos que nos mostra a visão limitada de um povo caracterizada pela violência, intolerância religiosa, inferioridade da mulher, incentivo à escravidão, etc. Deus algum existe, Deus algum está retratado nas páginas da Bíblia. Edson Martins acertou na mosca. Quando um cristão diz que a Bíblia é a palavra de Deus,
Isso ocorre porque não a lê, não a estuda, não está nem aí para ela. Apenas acredita por causa do medo propagado pelo cristianismo, segundo o qual quem não crê em Jesus, quando morrer, será queimado eternamente no fogo do inferno.